paz do Senhor esteja nos vossos corações. Meu coração está em paz, porém minha alma está aflita, triste. Vou dedicar essa pregação aos fiéis da palavra, a uma pessoa chamada Flávia. Vou tratar aqui nessa pregação pelo nome Flávia. Dirigir essa pregação a ela, para que ela entenda a palavra. Senhor Deus, desça sobre nós nesse momento, tire de nós toda aflição, todo desespero, toda humilhação, todo orgulho, toda intriga, todo questionamento. Peço a vós que o Divino Espírito Santo desça sobre mim nesse momento para pregar a palavra, não por crítica, mas sim para mostrar a luz no caminho da estrada, que o sangue de Jesus repreenda todo o mal, expulse os demônios para as profundezas da terra, em nome de Jesus. Nós glorificamos o seu nome, Pai. Nos abençoe, nos dê discernimento para ouvir essa palavra e que ela seja aplicada em nossas vidas, principalmente a Flávia, em nome de Jesus. Amém? Então, a mulher. Os deveres da mulher no cumprimento do casamento e suas responsabilidades matrimoniais. Quero explicar aqui, iniciando essa pregação, como cristão, de que o casamento, a união do casamento se dá pela união de Deus. Primeiro. Segundo, a união pela lei dos homens. Repito, pela lei dos homens, que são o casamento cerimonial e o casamento no civil, lei dos homens. Mas a lei de Deus, a gente se dá através de uma oração, através de um comprometimento e aliança com Deus. E o que Ele uniu, que não separe o homem. Deixar bem claro, porque tem umas pessoas que dizem que só irão se considerar casadas a partir do momento que se faça a cerimônia. Não! Não! O casamento junto a Deus, a aliança junto ao Pai, é a partir do momento que vocês consagram esse casamento. Quero deixar aqui bem claro. Os deveres da esposa. Ser ajudadora. Já na outra pregação eu preguei sobre isso, mas eu quero clarear a ideia da Flávia, para que ela entenda, porque segundo ela lê a Bíblia há 40 anos, mas parece que o orgulho não a deixa entender a palavra. Ser administradora do lar. Ser amante. Atenção, Flávia, para chamá-la de esposa. Ser amante. Ser amante. Esposa deve ser ajudadora do seu marido. Eu vou destacar aqui, como primeiro dever da esposa, a responsabilidade de ser ajudadora com seu marido, uma vez que a primeira menção do próprio Criador faz acerca do seu papel de ajudadora no matrimônio. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18, repito aqui, já em pregação anteriores, eu já abordei esse assunto, estou tornando novamente, para clarear a mente da esposa Flávia. Isso não apenas reforça o fato de que a liderança do lar pertence ao homem na condição de cabeça, como também ressalta a importância da mulher no contexto matrimonial. Quando ensino, ou mesmo a gente comenta, o fato do homem ser a cabeça do lar, lamentavelmente percebo que, aos olhos de algum, tanto os homens como mulheres, isso soa como um certo tom depreciativo, quase como se a mulher fosse uma mera espécie de serviçal,
E o fato é que a visão distorcida tem roubado não apenas aqueles que possuem, como também o seu próprio matrimônio. Creio que ao definir a mulher como ajudadora, não humilhá-la, respeitá-la, tratá-la bem, Deus não a está rebaixando, pelo contrário, o marido também. Ele está justamente exaltando ao definir que a mulher é ajudadora. Deus não está rebaixando, não. Ele está justamente exaltando. Eu gosto do termo que meu pai, ao pregar sobre a família, usava em relação a esse assunto. Ele dizia que a mulher ocupa a função de rainha do lar. Ou ainda usando a analogia de um avião, ela é o copiloto. Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho, como também revelou o que não havia ninguém mais qualificado para exercer esse papel de ajudadora do que a mulher. Em outras palavras, Deus estava declarando que a mulher tem algo a oferecer para o andamento do lar que o homem não tem. Estar só, aliás, estar sob uma cabeça, uma autoridade, não desmerece ninguém. O marido tem como seu cabeça Cristo. E o próprio Cristo tem como cabeça Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. E embora haja clara distinção na cadeia do comando da distribuição das tarefas entre as divindades, nem Jesus nem o Espírito Santo são apresentados como menos Deus do que o Pai. Pelo contrário, a Bíblia os apresenta como um só Deus. Efésios capítulo 4, verso 4. Assim como também diz que o marido e a sua esposa são um só, ajudando na tomada de decisões. Embora muitos maridos de cabeça dura não entendam isso, Deus criou a mulher para ajudar em tudo, até no governo do lar, sim. Se for pastora, ajudar o líder também, sim. Obviamente não usurpando a autoridade do líder, a doutrina da igreja, Novo Reino de Deus, mas contribuindo com a sugestão de bons conselhos, não de lamúria, questionamento, intrigas. Precisamos desenvolver no lar uma visão de equipe, e na igreja também, além da própria divindade. Veja o Novo Testamento, que as igrejas eram governadas pelos presbíteros. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, que compunham as equipes ministerial. Nota o aspecto plural quando as escrituras mencionam os presbíteros, e você vai descobrir que ninguém estava no governo de uma igreja sozinho. Os lugares onde isso parece ter acontecido sempre demonstram ter distorções. 3. Jó 9, capítulo 3, verso 9. Contudo, vemos nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse que, ao tratar com aquelas 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus se dirigia ao anjo como mensageiro da igreja. Esse fato nos faz perceber que dentro de uma equipe ministerial há sempre os que chamam de uma voz maior, alguém encarregado de uma responsabilidade maior, como o presbítero. Ele não governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Alguém encarregado de uma responsabilidade maior também será cobrado por Deus em nível diferenciado. Em nossas igrejas denominamos essa pessoa como presbítero. Ele não governa sozinho, como disse, porque sabe que isso é o contrário da sabedoria divina. Provérbios capítulo 18, verso 1, o que nos ensina que a sábia direção está na multidão de conselheiros. Provérbios capítulo 11, verso 14,
Contudo, nenhum dos conselheiros pode usurpar sua autoridade e a responsabilidade de tomar a decisão correta. Será cobrada do líder, não de seus ajudadores. Entendo que no casamento temos algo parecido, né, esposa Flávia? A visão bíblica do homem como cabeça do lar não é algo do tipo, o homem sabe tudo e que a mulher fica de boca fechada na administração do lar. Não, não é assim não. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra claramente que o homem não está sempre certo e precisa de conselhos, obviamente, não de uma mulher que tome as rédeas, queira comandar e mandar no marido, né, esposa Flávia? Se Nabal tivesse ouvido sua mulher Abigail, não teria experimentado o fim trágico que teve por ser tão duro, de cabeça dura. 1 Salmos, capítulo 25, versos 37 e 38. Penso que esta é a razão pela qual temos tantos exemplos bíblicos, nesse sentido, que nos foram registrados. Vejam a questão de Pilatos, um exemplo, tirando o fato de que a farsa do seu julgamento nos proporcionou o sacrifício de Jesus, que nenhum de nós jamais achará ruim. Vemos que Deus foi justo com ele. Sua mulher mandou-lhe um recado importantíssimo na hora do julgamento. Lembram, fiéis, a palavra? Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mateus, capítulo 27, verso 19. Essa é a mulher ajudadora. Viram, fiéis à palavra? Viu, esposa Flávia? Aquele governador romano estava para combater o que talvez possa ser chamado de maior injustiça, não só da história dos tribunais de Roma, mas de toda a humanidade, em todos os tempos. E ainda assim Deus procura usar a esposa desse homem para adverti-lo. O fato dela dizer que sofreu nos sonhos, chamar Jesus Cristo de justo, pedir ao esposo que não se envolvesse, tudo me faz entender que ela recebeu uma advertência divina, como a esposa Flávia também tem recebido e tem me reportado. Paulo diz aos Coríntios que seus poderosos desse mundo, que é uma clara referência às autoridades judaicas e romanas, tivesse conhecido ao Senhor da glória, jamais o teriam crucificado. Isso mostra que mesmo a Escritura, prevendo como esses homens errariam, não foi Deus quem os conduziu a isso. Ao contrário, ele até mesmo advertiu Pilatos quanto ao que ele estava por decidir. Mas o ponto principal que destaca nesse ocorrido é o seguinte, que eu quero abordar e mostrar. Se a mulher aconselhar e advertir o seu esposo quanto a uma decisão a ser tomada, ela está errando? Não, está ajudando. Ela está desrespeitando sua autoridade? Não, está ajudando. É claro que não. Se fosse errado, Deus não teria falado com ela. Há outros exemplos da palavra de Deus. Atenção, esposa Flávia, sobre a mulher participar com sua opinião e conselho da decisão de ser tomada pelo marido. É o caso de Abraão. Atenção, esposa Flávia. E Sara, por exemplo, na hora de tomar decisões, de mandar Agar e Ismael para longe de Isaac, o patriarca fica com o coração pesado e sua esposa o encoraja a tomar decisão. Então Deus fala com ele acerca do assunto. Esposa Sara respeitava tanto o marido Abraão que chamava de Senhor. Viu, esposa Flávia? Não degladiava, não questionava, não colocava palavras na boca do seu marido e o acusava ainda de coisas que nem sequer ele falava. Disse, porém, Deus a Abraão: não te parece isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atenda a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaac será chamado a sua descendência. Gênesis capítulo 21, verso 12. Atenção, esposa Flávia. Ao dizer atenda a Sara do que tudo que ela te disser,
O Altíssimo, em outras palavras, está dizendo a Abraão: sua mulher está certa, está coberta de razão e você deve ouvir seu sábio conselho. Se fosse inaceitável que a mulher ajudasse ao marido com sábios conselhos quanto a tomar a decisão correta do seu governo do lar, você acredita que o Criador da família falaria assim com Abraão? Responda, esposa Flávia. Responda, esposa Flávia. Isso não significa que a esposa tenha sempre razão. Da mesma forma como o marido também não tem sempre, pois nenhum ser humano, em sua limitação e falabilidade, tem essa capacidade. O que eu estou dizendo é que há uma clara sinalização bíblica de que no mínimo a mulher possa opinar para ajudar o seu marido nas escolhas. Vou falar mais adiante nessa pregação a importância do acordo entre o casal, mas aqui eu quero apenas destacar a participação da mulher como ajudante e conselheira do marido. O papel dela de ajudadora é mais do que participar na distribuição das tarefas. Envolve também, além da função de conselheira, o aspecto de encorajadora. O marido não pode edificar seu lar sozinho. Isso é algo muito claro na palavra de Deus. A mulher sábia edifica sua casa. Viu, pastora Flávia? Mas é mais insensata com as suas próprias mãos. Desculpa. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com suas mãos derruba. Provérbios 14, verso 1. Algo que a mulher na condição de ajudadora deve entender é que ela tem uma grande capacidade de edificar ou derrubar sua casa. Não o prédio onde moro, mas o lar, os filhos. Infelizmente, algumas pessoas não têm sabedoria alguma, nem reconhecem que deveriam estar buscando por sabedoria através de conselho de pessoas mais experientes. Tito, capítulo 2, verso 3 e 5. E mediante a oração, Tiago, capítulo 1, verso 5. Muitos maridos não recebem nenhum encorajamento e motivação para nada na vida por parte de suas esposas. Sim, elas são mulheres insensatas que estão aos poucos levando o seu lar abaixo, destruindo. Por outro lado, a mulher sábia sempre ajudará o seu marido na edificação do seu lar, fazendo jus ao célebre ditado: por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. O que me faz lembrar a declaração de um amigo: a mulher foi feita de uma costelinha tirada do lado de Adão, não de sua cabeça para governar sobre ele, do lado, nem de seu pé para ser pisada. Observem, por ser pisada pelo homem, mas do seu lado, para andar junto, para ser igual a ele, debaixo do seu braço, para ser protegida, acariciada e amada, e perto do seu coração, para ser mais amada. A esposa deve ser submissa ao seu marido. Atenção, pastora Flávia. Um dos deveres claramente abordados na palavra de Deus é que a esposa deve submeter-se a seu marido. Isso envolve mais do que respeito. Reflete o entendimento do governo do lar e da cadeia do comando estabelecida pelo Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas a seu marido. Efésios capítulo 5, versos 22 e 24. Viu, esposa Flávia? A senhora guerreou contra mim, colocou palavras na minha boca, me ofendeu e fez Deus chorar. Desça do pedestal, senhora. Pise no seu orgulho. A expressão cabeça, esposa Flávia, aponta que a questão da liderança
É nós que tememos a Deus e sabemos que devemos andar na sua palavra. Não podemos nos moldar aos valores mundanos de nossos dias, de que não há distinção entre homem e mulher no casamento. Repito, esposa Flávia, não há distinção entre homem e mulher no casamento. Há uma forma correta de andar com Deus. Esposas, sede submissa ao marido, como convém ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 18. É lógico que do ponto de vista do valor de cada um de nós, tem aos olhos de Deus, não há distinção alguma entre homem e mulher. Repito, não há distinção alguma aos olhos de Deus entre homem e mulher. Gálatas capítulo 3, verso 28. Entretanto, as autoridades foram instituídas por Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. E devemos respeitá-la. Viu, esposa Flávia? Isso não significa que diante de Deus as autoridades sejam pessoas de maior valor. Significa apenas que em matéria de governo elas estão numa posição diferenciada dos demais, que são tão valiosas aos olhos de Deus como as que estão investidas de autoridade. Em matéria de governo do lar, e sempre será a cabeça, não a mulher. Repetindo, em matéria do governo do lar, o homem será sempre o cabeça e não a mulher. Da mesma forma, o líder de uma igreja, o pastor, sempre será o líder e não a mulher. A mulher nem pode ser pastora, a não ser que seja ungida pelo líder pastor. Ela não pode liderar denominação alguma. Essa ordem na cadeia de comando nunca pode ser quebrada. O apóstolo Paulo ensinava e determinava que a mulher não exercesse autoridade sobre o marido. Repito, esposa Flávia, o apóstolo Paulo ensinava e determinava que a mulher não exerce autoridade sobre o marido. O marido tem autoridade sobre a mulher, com respeito, respeitando ela como a rainha do lar. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12. Repito para a senhora, pastora Flávia. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, e nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12. Explicando, não é bem como vocês ouviram a palavra soar. Vamos explicar? Apesar dessa versão que eu acabei de dizer, não permito que a mulher exerça autoridade sobre o homem, dá a entender que só o homem pode fazer isso. Não é assim. O que permite que as mulheres ensinem, exerçam autoridade sobre os que não são seus maridos. Estamos falando sobre o marido. Se a mulher nunca pudesse ensinar ou exercer autoridade sobre nenhum homem, seria contraditório à Bíblia. Revela acerca de Débora, que profetizava e foi juíza em Israel. Vocês copiaram? Fiéis à palavra. Não estou aqui como pregador determinando palavras para escravizar, submeter a mulher, a esposa do lar. Não! Para ditar as palavras que são anseios do Senhor, ditado pela Bíblia. Entendemos que a afirmação de Paulo a Timóteo significa, portanto, que em hipótese alguma, nem mesmo no exercício do ministério, a mulher pode usurpar a autoridade do marido. Repito para a senhora, pastora Flávia, entendemos que a afirmação de Paulo a Timóteo significa, portanto, que em hipótese alguma, nem mesmo no exercício do ministério, a mulher pode usurpar a autoridade do marido, que é o cabeça do lar. Essa é a razão pelo qual ainda eu creio no ministério das mulheres e as reconheça no seu pastorado, ungido pelo pastor líder, através do Divino Espírito Santo de Deus. Nunca em nosso ministério, pastora Flávia, estabelecemos uma mulher
com autoridade pastoral, sem que o marido também o seja estabelecido. Lembre-se que eu lhe falei hoje, pastora Flávia. Não é bíblico. E nem mesmo na igreja estabelecer uma mulher em posição de autoridade sobre o pastor líder. Mesmo seu marido não é cristão, o apóstolo Pedro ainda o reconhece como cabeça do lar. E quem a mulher deve ser submissa, assim como os homens devem se submeter aos governantes, mesmo que eles não sejam cristãos. Submissão eu já expliquei, vou repetir de novo. Submissão é estar ao lado do marido, e a última palavra é do marido. Não é escravizar, se submeter, humilhar, pisar, questionar e sempre ter razão. Não. Anda junto com o marido, só que a última palavra é do marido. Para definir tudo. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio de procedimento de sua esposa. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Isso quer dizer que o seu exemplo, seguidora da fé de Deus, o marido automaticamente seguirá, mesmo sendo descrente. Um dia, através da sua oração, que move montanha, ele será crente. Penso que a palavra submissão, vou abordar novamente, deve ser melhor entendida, como acabei de explicar, em gestos. A palavra submissão, que foi traduzida do original grego, é upotasso, e significa organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se a obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém, obedecer, estar sujeito e de acordo. Isso há uma importante observação acerca do uso dessa palavra na época. Um termo militar grego que significa organizar divisões de tropa do exército numa forma militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, elevar uma carga. Quando olhamos para o conceito da palavra submissão, pode parecer exagerado e até assustador, mas para mulheres do que para os homens. Mas devemos lembrar que a mulher deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, Efésios capítulo 5, versos 22 e 24. Em contrapartida, o marido deve governar e exercer sua autoridade como Cristo. E quando olhamos para a liderança de Jesus, não vemos uma atitude de domínio, mas uma liderança servidora. Assim como Pedro advertiu os presbíteros a não serem dominadores do povo que governam. 1 Pedro capítulo 5, verso 3, entendo que também o marido não deve ser controlador. Atenção, pastora Flávia. Entendo também, Deus entende também, que o marido não deve ser um controlador, autoritário. Ele é líder funcional, não dominador. Já detalhei no capítulo anterior. Deve governar, sim, com entendimento com a sua esposa, que lhe deve respeito. Lembre-se que a esposa Sara, a esposa de Abraão, o chamava de Senhor. No entanto, mesmo que o marido não levante um certo domínio em sua casa, sua autoridade deve ser respeitada. É claro que tem alguns mané, né, que não estão nem aí, que a esposa é mais ágil que ele. Vocês viram? Deve ser respeitado da mesma forma a sua autoridade. Paulo advertiu que quem resiste à autoridade sobre si é condenado. Romanos capítulo 13, verso 2. Assim como os filhos devem honra aos seus pais, isso traz bênçãos sobre suas vidas. Efésios capítulo 6, verso 1 e 3. Também a esposa deve respeito ao seu marido. Efésios capítulo 5, verso 33. E isso também trará bênçãos sobre sua vida. Certo, esposa? Pastora Flávia?
A mulher deve ser administradora do lar. Observe, do lar e a pastora da igreja. Nessa parceria de casamento, temos homens e mulher. Casamento realizado através do consentimento e bênção de Deus. Não estou falando aqui em cerimônia de igreja do casamento e nem casamento civil. Eu estou falando no comprometimento e aliança feita ao Pai, Deus do céu. Viu, pastora Flávia? Nessa parceria do casamento, temos o homem como cabeça da mulher e a mulher a sua ajudadora. Isso significa não apenas o auxílio da esposa por meio de conselhos, como também envolve distribuição de tarefa a cada um dos cônjuges. O fato do homem ser o responsável pelas decisões não significa que ele tenha que centralizar as tarefas só para ele. Algumas dessas são claramente designadas à mulher. Tem que trabalhar equipe no lar, tem que trabalhar equipe na igreja. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de administrar o lar? A Bíblia refere-se às mulheres, dona de casa. Ela é responsável em administrar o lar. Ela é a rainha do lar. Ela administra a igreja. Ela é a rainha pastora da igreja. Encontramos esse tipo de afirmação tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A viúva que hospedou Elias foi chamada assim, primeiro Pedro, capítulo 17, verso 17, e na epístola de Paulo a Tito, na carta, as mulheres de forma generalizada também são assim denominadas. Tito, capítulo 2, verso 5. Isso não quer dizer que a casa seja toda delas, e nem do marido, mas que o dever e a responsabilidade dos cuidados na condução do lar, das tarefas, pertence à esposa. E da igreja também, esposa Flávia. A condução da igreja, as tarefas da igreja é a responsabilidade da pastora líder, respeitando a autoridade do marido. Não é que ele vá ordenar, exigir, pelejar, humilhar, não. Você vai ajudar, sempre respeitando que ele, lembra? Você está aqui, a palavra final é dele. Encontramos textos bíblicos que falam sobre o homem cuidando dos trabalhos de fora. Provérbios capítulo 24, verso 27, que na época envolveu a lavoura, naquele tempo, né, mais lavoura, a caça, os negócios a serem feitos. Cada um distribuía as suas tarefas. É por isso que a mulher adúltera mencionada no livro de Provérbios refere-se ao marido que foi viajar. Provérbios capítulo 7, verso 19 e 20. Porque isso era o dever do homem e não da mulher. A mulher é cuidar da casa, não pescar, caçar. E quem cuidava da casa e dos filhos na ausência do marido? Que tem como um de seus deveres ser provedor do lar. O marido, enquanto ele vai caçar, a mulher cuida da família. O trabalho da mulher sempre foi uma parceria com o homem. Ele caça, pesca, ela cozinha. Ele apacenta o rebanho, ela cuida e tosquia. Ele recolhe o leite, ele colhe o fruto da terra, ela prepara. Ele traz tecido ou couro, ela confecciona a roupa. Os detalhes da economia, do funcionamento da indústria e do ganho do pão diário mudaram muito, mas a ideia divina de parceria permanece sempre a mesma, de parceria entre homem e mulher. O livro de Provérbios apresenta uma mulher que conduz com maestria a administração do seu lar. Preste atenção, fiéis à palavra, esposa Flávia. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede as finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas de suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho,
cinge os lombos da força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roça. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta e veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. E quando se assenta com os anciões da terra, ela faz roupas de linho fino, vende-as e dá cintas aos mercantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Isso é Provérbios capítulo 31, verso 10 e 27. Penso que a frase atenda ao bom andamento da sua casa deixa muito claro esse papel de administração do lar. Fico cansado só de ler a lista do trabalho, e é por isso que o texto diz acerca da mulher virtuosa: e não come o pão da preguiça, e não come o pão da preguiça. O trabalho do lar não leve e nem tão pouco insignificante. Não é tarefa para ninguém despreparada. Se a mulher ajudar o marido na administração financeira do lar e da igreja, certamente fará com ganhos familiares e fiéis se multiplicarão. A mulher ser boa dona de casa é algo que se aprende. E também era parte da mensagem pregada pela igreja do Senhor Jesus desde o início. Quanto a mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, verso 3 e 5. Alguns grupos cristãos são contrários à ideia das mulheres trabalharem fora. Eu não sou contra. Minha esposa é pastora. Não estou advogando isso em hipótese alguma. A parceria de trabalhar do casal, que se apresentam há pouco, mostra as mulheres desempenhando tarefa de alta responsabilidade. E com a mudança de configuração atual do modelo de trabalho e sustento da família, é justo que o envolvimento da mulher no mercado de trabalho também mude. Por exemplo, é evidente que elas já não tecem com as mãos a toda a roupa de casa. Penso que a questão de ser abordado não é a esposa trabalhar fora ou não, e sim o fato de trabalhar fora irá interferir em seus deveres como esposa e mãe. Terá que terceirizar a educação dos filhos a babás. Ao falar sobre o dever dos maridos como provedores do lar, comento que há muitas situações em que a mulher também trabalha fora e coopera com o sustento da família, pois o marido não dá conta, mas deve ser respeitado a sua autoridade. Não creio que isso seja errado, desde que com cuidado do marido e dos filhos não seja comprometido, o que infelizmente não tem acontecido com muitos casais que trabalham fora. Terceirizam, já preguei lá para trás, sobre terceirizar a educação dos filhos. Eu vou continuar, fiéis à palavra, no segundo vídeo, amém? É muito extensa a matéria, eu vou continuar no outro vídeo, amém?